Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, boa tarde, Leandro, e a todo mundo que nos ouve e também quem nos assiste no aplicativo. Oi, Vera, boa tarde. Ô Vera, hoje nós vamos falar a respeito do Enem, mais precisamente de todas as suspeitas, né, que estão cercando a prova que vai ter a primeira fase agora neste domingo, segunda fase no domingo seguinte, né? São duas provas, não são fases, mas são duas provas, 2 dias de provas. E eu queria te ouvir, Vera, a respeito de toda essa instabilidade cercando o exame. Mais cedo a gente estava aqui conversando com a Miriam Leitão e o Leandro levantou um ponto interessante, né? Ele falou, imagina a maneira como vai estar a cabeça do estudante que tem que fazer uma redação para o Enem, pensando em todas as suspeitas que cercam essa prova, que no limite poderia até ser revista ou poderia até ser cancelada, dependendo do que as apurações apontarem, né, Vera? Exatamente, Cássia, porque agora são alguns procedimentos abertos para investigar a prova e pode haver outros, né? Os próprios estudantes ou também partidos políticos podem entrar com liminares, pedidos de liminares, para anular a prova enquanto não houver a certeza da sua segurança, da lisura dos procedimentos que cercaram a sua elaboração. Então tem uma dose muito grande de incerteza envolvida nessa prova. A última decisão a respeito do Enem veio por parte do Tribunal de Contas da União, que abriu uma investigação para apurar as inúmeras irregularidades apontadas por ex-servidores do INEP, do Ministério da Educação, cercando a prova. A gente soube nos últimos dias, e sucessivamente, de vários momentos em que a sala segura, onde é elaborada a prova, deixou de ser segura. Aliás, na verdade, parece mais a sala que era a casa da mãe Joana, porque lá entrou gente para tirar questões do Enem, houve uma lista apresentada pelo MEC de pessoas que deveriam ter acesso à sala, que incluía professores da universidade da qual o ministro Milton Ribeiro era reitor, do Mackenzie, professores criacionistas, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal teve acesso à sala e o INEP tornou secreto, sigiloso o procedimento que apura essa passagem, esse momento em que delegados da Polícia Federal tiveram acesso a essa sala. Então, existe uma grande dose de incerteza quanto à segurança e ao sigilo dessa prova. Se tanta gente assim teve acesso a essa prova, como assegurar que não houve um vazamento direcionado a alguns grupos, um vazamento para favorecer esse ou aquele estudante dessa ou aquela instituição? Então, tudo isso vai precisar ser apurado. E a depender do que se averiguar, pode sim haver a anulação do exame. Em 2009, quando houve um vazamento via gráfica que elaborava a prova, o que aconteceu? Ele foi denunciado dias antes da realização da prova e ela foi postergada e a prova foi reelaborada. Então, você teve algo que evitou que uma prova fraudada, cujo sigilo foi compartilhado, fosse realizada. Agora não, ao que tudo indica, a prova vai ser feita sob esse signo da incerteza e ninguém sabe direito se ela vai ter prosseguimento depois, se vai ser realmente corrigida, se o seu resultado vai valer. Tem uma dose bem grande de insegurança aí para os estudantes. E Vera, na sua avaliação, o que a gente pode esperar de fato em relação a tudo que está apurado? Porque o que ocorre é o seguinte, um dia um jornal traz denúncias, no outro dia outro jornal traz outras denúncias, estou falando do Estadão, estou falando da Folha de São Paulo, e tem algumas coisas muito graves que vêm sendo apontadas, né, em relação ao que pode estar acontecendo dentro do INEP. Existe um risco mesmo na sua avaliação de ter um questionamento em relação à viabilidade dessa prova? Existe, Cássia, existe, porque a Defensoria Pública também pediu explicações ao INEP, o Tribunal de Contas, e a gente aguarda aí uma manifestação também do Ministério Público Federal. Então, são várias as frentes em que esse questionamento pode acontecer. No Congresso, deputados e senadores
preparam também investigações dentro do âmbito do legislativo. Eles foram os que acionaram o TCU para que agisse, mas a Comissão de Educação, tanto da Câmara quanto do Senado, também vai ficar em cima disso. Então, são muitas as frentes. A gente não sabe o que esperar do conteúdo dessa prova, porque se houve tanta ingerência ideológica, a gente pode se deparar no domingo com uma prova que chame o golpe militar de revolução, como era o desejo do presidente da República, que falseie questões ligadas, por exemplo, à teoria da evolução, porque pessoas criacionistas tiveram acesso à prova. Quando você tem todo um critério ideológico cercando uma prova, tem de ser técnica na sua elaboração e aferir o conhecimento adquirido pelo aluno e não a sua inclinação ideológica, aí tudo pode acontecer. O que pode acontecer também é o próprio estudante, diante de todas essas denúncias, ficar inseguro quanto ao que ele deve escrever, Cássia. Porque se você fica pensando, se a minha resposta for considerada de esquerda, eu posso tirar uma nota ruim. Então é inadmissível que isso aconteça, porque tira o sossego de quem vai fazer uma prova que é definidora para o seu futuro e tira totalmente o critério técnico que deve ser utilizado para um exame dessa natureza. E dos próprios servidores, né, do INEP, também ficam acuados, né, com medo do que, do que pode acontecer em relação à formulação de questões. O presidente vai gostar, não vai gostar? Exatamente, Leandro. Você veja que esses que pediram exoneração em massa do INEP não aceitaram o grau de ingerência que estava havendo, mas tem outros lá dentro que ainda estão tentando fazer o seu trabalho, inclusive servidores de carreira, etc., que estão sujeitos a retaliações. A cada denúncia que surge, existe um clima de retaliação. A primeira resposta do MEC, por exemplo, foi dizer que os servidores pediram demissão porque queriam não trabalhar, não queriam voltar presencialmente, revertendo a culpa do processo para esses servidores, né? E aí o clima de caça às bruxas deve estar comendo solto lá dentro, com certeza. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Até a próxima. Até a próxima, um ótimo fim de semana para vocês e para os nossos ouvintes. Igualmente.